Em setembro de 2010, o Facebook ficou aproximadamente 2 horas e meia fora do ar. E é claro que a internet não perdoou. Em alguns poucos minutos a internet já estava cheia de notícias da queda do Facebook, inclusive alguns memes dizendo que a produtividade dos trabalhadores tinha aumentado depois da queda do Facebook. Mas brincadeiras à parte, qual foi o problema que causou esta queda? O Facebook, na época, publicou um post-mortem no próprio Facebook explicando o que aconteceu. O post-mortem nada mais é do que um documento que os times de engenharia escrevem depois de algum problema que eles tiveram com os seus sistemas. O post-mortem ele pode ser público ou privado, não necessariamente eles precisam publicar isso, algumas empresas publicam, enquanto algumas empresas mantêm o post-mortem privado, apenas para os funcionários da empresa, como forma de disseminar conhecimento. Isso porque o post-mortem, um dos principais motivos do post-mortem, além de descrever o que aconteceu, como que aconteceu e por que aconteceu, o principal ponto de um post-mortem não é falar como isso poderia ter sido previsto e evitado, mas sim como este mesmo problema não vai se repetir. O que eles vão fazer para este problema não se repetir futuramente. Então é uma boa prática que as empresas fazem de escrever este documento depois de problemas para conseguir ter ações que eles possam realizar para evitar esses mesmos problemas no futuro e disseminar conhecimento entre a empresa. Segundo o post-mortem publicado pelo Facebook, o problema aconteceu por um excesso de carga nos bancos de dados, o que é conhecido como Thundering Herd, ou numa tradução livre, rebanho trovejante. E a causa desse Thundering Herd foi um problema de cache, conhecido como Cache Stampede, ou, numa tradução livre, debandada de cache. Mas o que é o Thundering Herd e o que é Cache Stampede? Eles não são a mesma coisa? O Thundering Herd acontece quando muitas requisições concorrentes são feitas para um mesmo componente de um sistema, causando uma sobrecarga nesse sistema. Por exemplo, o Slack, que é uma ferramenta de comunicação, ele permite que você agende mensagens para serem enviadas em algum momento específico. Imagine que, por algum motivo, decidiram todos agendar a mensagem para ser enviada na mesma hora. Isso significa que quando essa hora chegasse, muitas requisições seriam feitas para enviar essas mensagens que foram agendadas. E existe uma variante, podemos dizer que é uma variante do Thundering Herd, que é o Cache Stampede. Vamos supor que você tenha um sistema que milhares de requisições são feitas para um banco de dados para ler um dado em específico, mas esse dado dificilmente muda e você poderia reaproveitar essas requisições para não causar uma sobrecarga no seu banco de dados. Então o que você faz é criar um cache deste valor. Uma estratégia comum para isso é fazer o seu sistema primeiro tentar ler este valor do cache e caso ele não exista, aí sim essa requisição vai até o banco de dados, procura este valor, escreve no cache e retorna para o usuário. Agora imagine que você tenha milhares de requests concorrentes para esse serviço, todos ao mesmo tempo procurando este valor no cache e ele não existe. E como isso não foi tratado, todas as requests, todas as milhares de requests vão ao mesmo tempo para o banco de dados tentar procurar este valor para depois escrever no cache de novo e retornar esse valor. Isso vai causar o Thundering Herd. Existem algumas maneiras de resolver este problema de Cache Stampede, como o lock desse cache, Early Expiration, entre alguns outros, descritos por diversas empresas pelos seus times de engenharia nos blogs de engenharia, e inclusive um artigo muito bom desenvolvido por Amazon, Bugsnags e Universidade Sapienza da Itália, que eu vou fazer uma análise no próximo vídeo. Mas voltando ao problema do Facebook, como que esse Cache Stampede, esse Thundering Herd aconteceu? Olhando para o post-mortem, a gente consegue ver que o que foi descrito é que existem configurações que são salvas no banco de dados e esses valores de configurações são salvos também num cache. E eles possuem serviços específicos para olharem esses valores que estão salvos no cache e verificarem se eles estão válidos. E caso esses valores não estejam válidos,
Esse serviço é responsável por ir até o banco de dados, pegar o valor correto e salvar de novo no cache. E o que aconteceu em setembro de 2010 foi que eles fizeram uma modificação no valor dessas configurações que estão persistidas no banco de dados. Mas essa modificação salvou uma versão inválida dessa configuração. Então todos os serviços identificaram essa configuração como inválida e começaram a sua operação de ir até o banco de dados, pegar o valor da configuração e salvar no cache. Mas essa configuração já estava inválida direto do banco de dados, e isso não foi previsto e nem tratado. Assim, a configuração era escrita novamente inválida no cache, e o serviço percebia novamente que ela estava inválida e tentava ir no banco de dados, pegar o valor correto, mas ela ainda estava inválida e isso entrou num loop que causou as milhares de requests no banco de dados, causando este problema. E resolver este problema não foi simples. Eles precisaram desligar qualquer serviço que fizesse requisição nesse banco de dados para ele conseguir se recompor. E isso causou a queda de 2 horas e meia do Facebook. Existem algumas ferramentas que eles poderiam ter utilizado para evitar que isso aconteça, como uma tratativa de erros melhor utilizando um circuit breaker ou alguns métodos para evitar o cache stamped. Mas como eu disse, o principal ponto não é discutir o que eles poderiam ter feito para evitar o problema, mas sim o que eles vão fazer para evitar que problemas assim aconteçam de novo. Apesar deste post-mortem não ser tão completo, eles descreveram que eles vão reavaliar como este serviço de validação de configuração foi feito utilizando padrões de outros sistemas que eles possuem já direto no Facebook, que possuem uma melhor tratativa de erros para evitar que isso aconteça de novo.